Então, hoje nós vamos ver sobre Satânia e Momátia. Então, Satânia é o nosso sistema, não o sistema solar, mas é um tipo de agrupamento, né, de estrelas, que no cosmos chama-se sistema. E Momátia é o nosso sistema solar, é o grupo do nosso Sol e dos planetas que o circundam. Então, aqui no livro está descrito melhor, então vamos ler. Descrição geral de Satânia. Satânia é composto de muitos sistemas astronômicos. O sistema de Satânia é composto de mais de 7.000 grupos astronômicos, ou sistemas físicos, dos quais poucos tiveram uma origem similar à do vosso sistema solar. O centro astronômico de Satânia é uma enorme ilha escura de espaço, que com suas esferas adjacentes está situada não muito longe da sede central do governo do sistema. Satânia contém 619 mundos habitados, localizados em mais de 500 sistemas físicos. Então, Satânia não é um sistema fisicamente uniforme, nem uma unidade ou organização astronômica simples. Os seus 619 mundos habitados estão localizados em mais de 500 sistemas físicos diferentes. Apenas 5 têm mais de 2 mundos habitados, e destes, apenas um tem 4 planetas habitados, enquanto há 42 mundos habitados. Então, vamos lá. Então, compreende-se que o restante tem um mundo habitado só, né? Mais de 2.000 sóis servem Satânia. Diretores de energia controlam os circuitos de energia. Há mais de 2.000 sóis brilhantes lançando luz e energia em Satânia. E o vosso próprio Sol é um globo ardente de porte médio. Dos 30 sóis mais próximos ao vosso, apenas 3 são mais brilhantes. Os diretores do poder do universo iniciam as correntes especializadas de energia que se jogam entre as estrelas individuais e os seus respectivos sistemas. Esses fornos solares, junto com os gigantes escuros do espaço, servem aos centros de potência e aos controladores físicos, como estações de passagem para a concentração efetiva e para o direcionamento dos circuitos de energia das criações materiais. Interessante, né? A impressão que eles passam pelos sóis, e desses sóis se retira a energia que controla, né? Que dá energia para os outros. E eles, Olha, dá a impressão que eles pegam energia, né, desses sóis também, captam, né, energia dos sóis. Querem fazer algum comentário? olha, aí está a estimativa, porque é previsto que Satânia tenha 1.000 mundos habitados. E o início desse parágrafo diz que existem mais de 2.000 sóis nesses sistemas de mundo. Daí a estimativa que o número de sóis é o dobro do número de mundos habitados. Uhum. Aqui diz que, não sei, mas a impressão que dá é que fala que há mais de 2.000 sóis brilhantes lançando luz e energia em Satânia. Aqui não diz que são sóis de Satânia, né? Mas, compreende-se? Será? Ninguém não diz que é 2.000, diz que é mais de 2.000. Mais de 2.000, bem colocado. Mas E uma outra observação eu acho que está importante. se falando aqui de Satânia, isso aí deve ser em Satânia. Então tá. Eu penso assim.
Porque dá a impressão assim, ó, há mais de 2.000 sóis brilhantes lançando luz e energia instantânea. Isso é um Não ponto diz assim que há importante. mais de 2.000 sóis que pertencem a Satânia. Diz que estão Exatamente. lançando Mas a Estão me luz. ouvindo? conclusão óbvia é essa, que nós estamos falando de Satânia, então eles estão lançando em Satânia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Desculpe. Um ponto importante, né, é que no livro se fala muito de que tem corpos celestes muito grandes, extremamente grandes. Sóis de um tamanho absurdamente grande. E que, se a gente for parar para pensar, dificilmente, até mesmo o livro fala em algum momento, que esses sóis sejam sistemas como a gente conhece ou como a gente imagina que eles sejam, né? Circundando ele de uma forma em que tem planetas, enfim, porque se eles estiverem muito próximos, eles podem vir até a se colapsar, né? Tem corpos celestes muito, muito grandes. Então, quando a gente imagina que em cada sol a gente tem um sistema solar, talvez a gente esteja cometendo um grande erro, pensando que alguns deles podem ser tão grandes que eles são só apenas equilibradores no espaço. Né? Então, eles vão, eles, de alguma forma, utilizam a sua gravidade para equilibrar alguns sistemas solares, mas não necessariamente eles têm planetas habitados. Né? Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa ideia do nosso sistema solar, porque eu acho que o nosso sistema solar é como o próprio texto disse, né? Ele tem um tamanho médio, né? Apesar de que em outros momentos ele fala que talvez ligeiramente menor, mas ele tem um brilho médio, e ele tem um tamanho suficiente para manter um sistema solar relativamente equilibrado, né? Agora, imagina um Sol muito maior, né? Às vezes, sei lá, 50, 60 vezes maior. Né? Como que esse Sol se localizaria no universo, né? Dentro de vários sistemas, né? Mas como ele é equilibrador de energia, né? Entendi. Então, vamos ver mais um pouquinho. excelente conclusão. Isso corrobora a quantidade mais de 2.000 e às vezes mais de um habitado por mais de 2.000 sóis e às vezes mais de um planeta habitado por sistema. Então, o que ele falou faz todo sentido e só ajuda a concluir isso. Continuando. A origem de Montmartre. Então, Montmartre é o nosso sistema solar aqui, né? É o nome do nosso Sol. A história do nosso Sol pulsante e sua resposta disruptiva à atração gravitacional de Angona. Há 5 bilhões de anos, o vosso Sol era um globo em chamas, relativamente isolado, tendo atraído para si a maior parte da matéria que circulava na sua proximidade no espaço, resíduos do cataclismo recente que lhe havia dado origem. Hoje, o vosso Sol alcançou uma estabilidade relativa, mas os seus ciclos de 11 anos e meio de manchas solares comprovam que foi uma estrela variável na sua juventude. Durante os tempos primitivos do vosso Sol, as contrações continuadas e o aumento gradual, consequente da temperatura, deram início a convulsões tremendas na sua superfície. Tais alterações de proporções titânicas necessitaram de 3 dias e meio para completar um ciclo de brilho variável. Esse estado variável de pulsação periódica tornou o vosso Sol altamente sensível a certas influências exteriores, as quais iria em breve enfrentar. Assim, ficou estabelecido o cenário do espaço local, para a origem singular de Montmartre, sendo este o nome da família planetária do vosso Sol, o sistema solar ao qual pertence o vosso mundo. Menos de 1% dos sistemas planetários de Orvonton teve uma origem similar. Há 4 bilhões e meio de anos, o enorme sistema de Angona
começou a aproximar-se da vizinhança do vosso Sol, então solitário. O centro desse grande sistema era um gigante espacial escuro, sólido, altamente carregado e possuindo uma tremenda força de atração gravitacional. Primeiras etapas dos planetas do vosso sistema solar. À medida que Angona se aproximava mais do vosso Sol, em momentos de expansão máxima e durante as pulsações solares, correntes de material gasoso eram atiradas no espaço, como línguas solares gigantescas. Inicialmente, tais línguas flamejantes de gás invariavelmente caíam de volta no Sol, mas, no momento em que Angona se aproximava mais e mais, a atração da gravidade do gigantesco visitante tornou-se tão intensa que essas línguas de gás quebravam-se em certos pontos, e as suas raízes caíam novamente no Sol, enquanto as partes mais externas destacavam-se, formando corpos independentes de matéria, de meteoritos solares, que imediatamente começaram a girar em torno do Sol, em órbitas elípticas próprias. Conclusão do nascimento do sistema solar. E à medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrusões solares tornavam-se cada vez maiores. Mais e mais matéria era retirada do Sol e transformava-se em corpos circulares independentes no espaço circunvizinho. Esse estado desenvolveu-se por cerca de 500.000 anos, até que Angona aproximou-se ao máximo do Sol. Depois dessa aproximação, o Sol, em conjunção com uma das suas periódicas convulsões internas, experimentou uma quebra parcial, e enormes volumes de matéria desprenderam-se simultaneamente de lados opostos dele. Do lado de Angona, foi sendo atraída uma vasta coluna de gases solares, pontiaguda em ambas as extremidades, pontiaguda em ambas as extremidades, e com um bulbo protuberante no centro, e que se destacou permanentemente do controle imediato da gravidade do Sol. Essa grande coluna de gases solares, que assim separou-se do Sol, posteriormente converteu-se nos 12 planetas do Sistema Solar. Os gases ejetados por uma repercussão do lado oposto do Sol, causada pela maré, que correspondeu à extrusão desse ancestral gigantesco do Sistema Solar, condensaram-se desde então em meteoros e poeira do espaço, no Sistema Solar. Embora uma grande parte dessa matéria haja sido recapturada posteriormente por gravidade solar, à medida que o sistema de Angona foi afastando-se no espaço remoto. Enquanto desenhava o sistema solar, Angona não protegia nenhuma substância do Sol para si. Embora tenha conseguido êxito em extrair do Sol o material ancestral dos planetas do sistema solar e um volume enorme de matéria, o qual agora circula em volta do Sol como asteroides e meteoros, o sistema de Angona não assegurou para si nada dessa matéria solar. O sistema visitante não chegou perto o bastante para, de fato, roubar algo da substância do Sol. No entanto, aproximou-se o suficiente para atrair para o espaço intermediário todo o material que compreende o atual sistema solar.
querem Então, falar? Angona veio para ajudar a formação do nosso Sol, é isso? Do nosso sistema Fornecer solar. material, né, do sistema solar. Isso, ela veio como uma força, né? Diz que de um sol, vamos dizer assim, não sei se pode se dizer sol, né? Mas de matéria escura, de energia, né? De matéria escura, o centro, né? Desse sistema. E disse que teve até uma ruptura, fala ali numa ruptura do Sol, né? Achei interessante. Quando eu vejo esses detalhes, essas descrições, assim, eu fico pensando, os reveladores devem ter um banco lá, né, de um histórico, uma biblioteca, porque eles não sabem tudo isso aí, assim, esses detalhes de como começou lá o planeta tal, o sistema tal. Eles devem recorrer a um banco de dados lá para. Sim, Só verdade. pode, Eles né? Deve têm ter tudo registrado. Por isso que tem registrado. aqueles registradores, né? Em tudo quanto é Tudo canto tem registrado. registradores anjos, registradores não sei o quê, não sei. Nossa, como tem registrador. Imagina visitar essa biblioteca lá. Assim. É uma biblioteca viva, né, que tem no Que Paraíso. loucura, né? Porque é muito detalhe e eles não têm como saber isso. Sei, e é por isso que o livro fica assim, a gente fica bastante impressionada, né, com esses detalhes assim, e é uma explicação bem convincente, mas não sei para os astrônomos, né, mas eu acho que dá a impressão que é uma coisa assim bem plausível de acontecer mesmo para os nossos conhecimentos atuais. Roberto. Para os astrônomos tudo é um mistério. Né? É. Roberto, pode falar se está com a mão levantada. Olha, tem um comentário de um cientista que é prêmio Nobel, exatamente sobre essa parte que você leu. O nome desse prêmio Nobel é Cary Buckmiller, eu acho. É o cara que descobriu um exame importante na biologia. Acho que ele é prêmio Nobel de 1972. Então, ele pega essa parte do livro de Urântia, que revela que o nosso sistema solar foi criado quando esse corpo Angona, com uma massa enorme, passou perto do Sol e puxou um pouco, estudou matéria do Sol, e essa matéria formou os planetas. Tá? Aí ele pega um artigo, acho que da Nature, dos astrônomos falando que o nosso sistema solar teria que ter sido formado num evento único, entendeu? Porque se ele fosse formado os planetas indo juntando asteroides, não haveria chance ou probabilidade de haver algumas coincidências, como o plano de rotação dos planetas, todos eles coincidirem, e tem acho que as distâncias da média da órbita também dos planetas, ela dá uma coincidência matemática, que foi o que eu entendi desse artigo, que sugere que o sistema solar e os planetas do sistema solar foram formados em um único evento. E é exatamente isso que o livro de Urântia diz. Então, as comprovações são muitas, né? Então, eu queria fazer esse comentário. Obrigada, Roberto. Então, o que eu entendi ali foi que essa força, né, do sistema de Angona, que é um outro sistema solar também, entendi que é um outro sistema, ele se aproximou tanto e quando teve a aproximação máxima, ele pôde, assim, atrair essa matéria do Sol, e daí esses meteoros e todas essas pedras, né,
Elas foram girando ao redor do Sol e foram formando os planetas, né, com esse giro, assim que eu entendi. Foram se Eu entendi agregando, né? assim também. É isso mesmo que eu Houve entendi. quantidades Eu também. variadas, né? Tem coisa minúscula, 1 centímetro cúbico, alguma coisa assim, e tem massas imensas que formam Imensas, planetas que perderam um pouco, formaram luas, é tudo isso. Daqui a pouco a gente vai estudar a formação do nosso planeta agora, quer dizer, agora, né? Mais algum comentário, gente? Então, vamos lá. Formação dos 12 planetas do Sistema Solar e do Sistema Solar. Alguém quer ler agora? Ninguém Eu com posso ler vontade? um pouco, se ninguém... Obrigada. Formação dos 12 planetas do Sistema Solar. Os 5 planetas internos e os 5 planetas mais externos logo se formaram, ainda com tamanho reduzido, da matéria resfriada e dos núcleos condensados nas extremidades de massa menor e mais afiladas, do gigantesco bulbo provocado pela gravidade, o qual Angona conseguiu destacar do Sol, enquanto Saturno e Júpiter formaram-se das partes centrais e demais massa do bulbo. A poderosa atração da gravidade de Júpiter e Saturno logo captou a maior parte do material roubado de Angona, o que é testemunhado pelo movimento retrógrado de alguns dos seus satélites. Origem e evolução de Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno, que são derivados do centro mesmo da enorme coluna de gases solares superaquecidos, continham tanto material solar altamente aquecido que brilharam com uma luz reluzente e emitiram enormes volumes de calor. Eles foram, em realidade, sóis secundários durante um curto período posterior às suas formações, como corpos separados no espaço. Esses 2 planetas maiores do Sistema Solar permaneceram altamente gasosos até os dias atuais, não se havendo ainda resfriado até o ponto da completa condensação ou solidificação. Solidificação e evolução dos 10 planetas menores. Os núcleos de contração de gás dos outros 10 planetas logo atingiram o estágio de solidificação, e assim começaram a puxar para si quantidades cada vez maiores da matéria meteórica, que circulava no espaço vizinho. Os mundos desse sistema solar, de tal modo, tiveram uma dupla origem. Núcleos de condensação de gás, mais tarde aumentados pela captação de quantidades enormes de meteoros. De fato, ainda continuam a captar meteoros, mas em quantidade bem mais reduzida. Os planetas giram em torno do Sol no plano da extrusão de Angona. Os planetas não giram em torno do Sol no plano equatorial da sua mãe solar, o que fariam se houvessem sido expelidos na rotação do Sol. Na verdade, eles circulam no plano da extrusão solar de Angona, que formava um ângulo considerável com o plano equatorial do Sol. Que loucura isso. O novo sistema solar rouba 3 dos afluentes externos de Angona. Embora Angona tivesse sido incapaz de captar qualquer coisa da massa solar, o vosso Sol acrescentou à sua família planetária em metamorfose uma parte da matéria do sistema visitante que circulava no espaço. Devido ao intenso campo gravitacional de Angona, a sua família planetária tributária mantinha órbitas a distâncias consideráveis do gigante escuro.
e pouco depois da extrusão da massa ancestral do sistema solar, enquanto Angona ainda se encontrava na vizinhança do Sol, 3 dos planetas maiores do sistema de Angona giravam tão próximos do maciço ancestral do sistema solar que a sua atração gravitacional, aumentada pela do Sol, foi suficiente para contrabalançar a atração da gravidade de Angona e destacar permanentemente esses 3 tributários do visitante celeste. Movimentos retrógrados no sistema solar são derivados de matéria roubada de Angona. Todo o material do sistema solar derivado do Sol estava originalmente dotado de uma direção homogênea de giro orbital, e não fora pela intrusão desses 3 corpos espaciais estrangeiros, todo esse material do sistema solar estaria ainda mantendo a mesma direção do movimento orbital. O que aconteceu foi que o impacto com os 3 tributários de Angona injetou novas forças direcionais exteriores ao sistema solar emergente, com o resultante aparecimento de um movimento retrógrado. Um movimento retrógrado em qualquer sistema astronômico é sempre acidental e surge sempre como resultado do impacto de colisão com corpos espaciais vindos de fora. Tais colisões podem nem sempre produzir um movimento retrógrado, mas nenhum movimento retrógrado jamais aparece, a não ser em um sistema que contenha massas de origem diversas. Na evolução posterior do sistema solar. Subsequentemente ao nascimento do sistema solar, seguiu-se um período de diminuição do derrame solar. Durante outros 500 mil anos, o Sol continuou decrescendo, a derramar volumes sempre mais reduzidos de matéria no espaço adjacente. Mas durante tais etapas primordiais de órbitas erráticas, quando os corpos circundantes aproximaram-se ao máximo do Sol, o Sol-mãe foi capaz de recapturar uma grande porção desse material meteórico. A influência da gravitação e do atrito das marés na revolução axial planetária. Os planetas mais próximos do Sol foram os primeiros a ter as suas rotações desaceleradas pela fricção devido ao efeito da gravidade tipo maré. Essas influências gravitacionais contribuem também para a estabilização das órbitas planetárias, pois atuam como um freio sobre a velocidade de rotação em torno do eixo planetário, levando um planeta a girar sempre mais devagar até que essa rotação axial cesse, deixando um hemisfério do planeta sempre voltado para o Sol ou para o corpo maior, como é ilustrado pelo planeta Mercúrio e pela Lua, a qual gira sempre com a mesma face voltada para Urântia. Então, isso aqui é super interessante, né? Porque agora que os astrônomos, que eu pelo menos vi na mídia, alguns astrônomos falando sobre que eles encontraram alguns planetas em outros sistemas solares, cuja face, a mesma face era voltada para o Sol sempre. E isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque para mim, a Lua é um mistério, né? A gente sempre vê a mesma face da Lua. Mas por que a gente sempre vê a mesma face da Lua? E ali explica de uma maneira assim que, para mim, ainda é um pouco... Eu não consigo ainda, quando fala dessas rotações, ainda pensar. E Mercúrio, né? Que Mercúrio tem só uma face voltada para o Sol, e a outra face não. Porque, como é que fala ali? Ela chega... Como é que fala ali da visão?
estabiliza as órbitas planetárias, né? Pois atua como um freio sobre a velocidade de rotação em torno do eixo planetário. Então, isso quer dizer que haverá um dia em que Urântia também terá só uma face voltada para o Sol? Levando um planeta a girar sempre mais devagar, até que essa rotação axial cesse, deixando o hemisfério do planeta sendo voltado para o Sol, ou para o corpo maior. Então, no caso do Mercúrio para o Sol e da Lua para a Terra, né? Mas... Então, independente da fase da Lua, a gente sempre vê a mesma face, né? É. E é por causa dessas influências gravitacionais que contribuem para a estabilização das órbitas planetárias. Parece que no livro fala, não sei se adiante, mas que o nosso planeta também, ele vai voltar uma face só para o Sol, né? Eu acho que o importante é assim, pensando astronomicamente, sim, mas se a gente for parar para pensar em quanto tempo isso vai acontecer, é algo realmente muito para frente. Quando a gente pensa assim, existem estudos, não só o livro fala disso, mas até astronômicas que falam que vai chegar um momento em que a Lua vai se deteriorar e vai ser absorvida pela Terra. Mas isso é um cálculo de tantos milhões de anos, algo tão fora daquilo que a gente consegue pensar na nossa existência, que assim, é algo que faz parte da forma com que o universo funciona, mas pensando na nossa existência aqui, não digo nem só da nossa aqui que está aqui, eu digo da existência humana, é muito tempo, é realmente muito tempo, né? Então, acho que dentro do estágio que a gente está de desenvolvimento, isso não é tão relevante, assim, pensando em quanto tempo isso vai vir a acontecer, entende? Mas tudo tende no universo a se integrar e depois ir se aproximando do paraíso, é óbvio, né? Porque a gravidade vai fazendo isso, né? A expansão expande, né? Ela vai criando matéria e vai expandindo. Mas, ao mesmo tempo, existe todo esse movimento de retração também, que os planetas e os sistemas são desenvolvidos. Então, as massas elas vão sendo atraídas pela gravidade. Então, se a gente for parar para pensar dessa forma, tudo aos poucos vai ser, sim, atraído no sentido do paraíso, né? Porque as massas menores vão entrando nas maiores e vão sendo atraídas. Mas isso gente, é tudo cálculo astronômico de bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? A mais, né? E mais adiante. É só para a gente saber, porque é interessante, né? Se uma face só é voltada para o Sol, por exemplo, Mercúrio, por que acontece isso? Mas é tudo por causa de uma... como é que ele fala? Meu, de novo esqueci. De uma estabilização, essa é a palavra. Vamos continuar. Não, é devido à gravitação de maré. A Lua tem rotação, só que ela é coincidente com o movimento de translação. Então, por isso a gente vê uma face só. O mesmo em relação ao Sol, Mercúrio. E isso está diminuindo, porque essa gravidade de maré vai freando os planetas. Por que eles falam, será que é tipo maré? A gravidade. Como acontece, a Lua causa na Terra, a Terra causa muito maior na Lua, o Sol causa na Lua, causa na Terra. Todos os corpos estão sujeitos a isso, a gravidade de maré. Sim, sim. Eles E tudo no livro, um pouco, desculpe. A gravidade dilata eles um pouco, é possível medir isso. Sim, e tudo no livro é falado para o nosso entendimento, né? E tudo trabalhado no entendimento do que a gente consegue captar. Então, quando a gente fala que é tipo maré, então a gente já consegue imaginar que é tipo uma influência que a Lua exerce sobre a Terra,
né, sobre as marés, né, em que quando a Lua está mais próxima, ela acaba atraindo a água e as marés para um Não nível é, mais veja alto. bem, Então é tudo uma questão de como o livro coloca para que a gente consiga entender exatamente o que está sendo colocado, né? Ninguém aqui é não é, especialista em astronomia. Lilian, não é como você falou, vai e vem. Vai e vem é consequência da gravidade que a Lua puxa a água. Então, tem esse vai e vem. Na verdade, não é isso. Ela está puxando continuamente. Entendeu? Não tem vai e vem. Ele é contínuo. Mas isso é detalhe. Preocupa com isso, não. E a coisa é do jeito que ele falou mesmo. Isso é para bilhões e bilhões de anos. Não, é porque quando ele A fala Lua já teve tipo rotação maré, maior. Hoje ela é coincidente com a translação. E assim vai. sim, mas quando ele fala tipo maré, me vem a ideia do vai e do vem. É porque a gente é acostumado a ver a maré, né? Isso, ela sobe e desce. A energia é tipo maré, mas É não que porque ela vai e vem. a Mas Lua aí ela deixa é de... Ela está Mas parecida. não é uma girando. energia que vai e que vem? Não necessariamente. O que eles colocam é do tipo. É o ponto onde a gravidade vai atuando que vai mudando. Então, dá esse efeito. Entendi. Posso estar viajando, mas na minha cabeça eu fico imaginando uma bola de bilhar, né? Em que a gente gira ela rapidamente e quanto mais influência ela tiver, seja do ambiente, seja eu dando um toquinho com o dedo nela, ela vai diminuindo essa rotação, né? Então, eu imagino que qualquer influência que venha acontecer para que essa rotação diminua, de repente pode ser uma influência, mas isso é uma coisa que eu estou imaginando. Né? Eu não sei se é assim que funciona no universo, né? Eu estou colocando aqui uma micro realidade, mas eu imagino assim, né? Então, uma influência de maré, por exemplo, um corpo celeste muito próximo, ou relativamente próximo o suficiente para fazer com que essa rotação seja relativamente diminuída, pode ser uma influência, né? Talvez isso que tenha sido colocado, né? Então, uma influência do tipo maré é uma influência gravitacional de um outro corpo celeste, e de repente possa influenciar na rotação. Mas isso é uma conjectura de uma pessoa que não conhece nada de astronomia. Eu assisti uma aula há pouco tempo, um mês mais ou menos, sobre isso. Tudo no universo está sujeito a todo o corpo. Até o nosso próprio corpo, eu estou atraindo a parede também atrai, tudo. Só que isso é mínimo, né? Isso é irrisório. Agora, corpos grandes, sóis, planetas, isso faz. A Lua puxa a Terra puxa a Lua. E é coisa assim, é só detalhes para a gente saber que existe, porque preocupar com isso é bobagem. Não, sabe o que que é? Eu gosto de entender as coisas, sabe? Eu acho que todo mundo aqui gosta de entender. Não, Então nós eu estamos fico aqui, nós pensando, estamos lendo isso para porque entender, né? porque assim, agora eu estou imaginando, por exemplo, o Sol está atraindo os planetas. E, ao mesmo tempo, os planetas estão girando em torno do Isso. Sol. E Então, atraindo o Sol também. esse giro em torno do Sol e essa gravidade, né, essa força que o Sol, ele tenta, vamos dizer assim, fazer com que os planetas voltem para ele, né? Mas os planetas estão com aquela força girando ao redor dele. E isso faz com que, eu acho que isso que é essa, tipo, maré aí que eles falam, né? Como você explicou, né? Tanto a força gravitacional do Sol quanto em comparação ao giro que cada planeta dá ao redor dele, né? E aquela força, vamos dizer assim, que ele faz. E entenda que a influência do Sol é uma grande influência sobre o sistema solar, obviamente, porque ele se chama, né, Momatia, ele é um sistema, né, e orbita em torno do Sol, mas a gente tem que lembrar que ao redor de Momatia a gente tem outras influências, né? Até mesmo os astrônomos falam, ele fala assim, vai aparecer durante não sei quantos bilhões de anos, aparece uma estrela X, ou um planeta X, uma distância X. Por quê? Porque outros sistemas também estão rodando e em algum momento ele vai se coincidir em estar próximo do nosso sistema. Então, tá tudo rodando, tá tudo sendo atraído pela gravidade, tá tudo sendo
expelido por estrelas ou por corpos celestes que estão em erupção e estão expandindo. Então, as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, a gente não tem só uma influência, a gente tem várias influências, né? E que levam bilhões e então, bilhões de porque anos. E o mais interessante, né, que eu tiro disso, é que o livro ele foi escrito para todo mundo, né? Então, ele não foi escrito só para mim, ou para você, ou para nós que estamos aqui no grupo. Foi escrito para pessoas que têm interesses diferentes e fala de assuntos diferentes, e isso é que é o legal, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas esse assunto talvez não seja tão relevante. Para a gente não é, mas para algumas pessoas, se ele está no livro, é porque ele tem algum motivo para estar ali, né? Para a gente entender ele, né? E a única coisa que eu entendo desse universo todo é que coisas levam bilhões de anos para serem formadas, né? E o tempo o próprio livro fala, né? O nosso tempo é diferente do tempo do universo, que é diferente do tempo de Avona, que é diferente do tempo dos seres perfeccionados, que é diferente de tudo. Então, quando a gente entende o nosso tempo, como ele funciona, a gente consegue ver o quão pequeno a gente é diante de tanta coisa, né? E ao mesmo tempo, o Essa é a quão grande importantes conclusão. somos, né? Quanto importantes somos, né? Porque Deus, como Jesus mesmo falou, né? Ele falava que qualquer rebelião, por exemplo, planetária, seria justificável para salvar uma única vida, né? A importância de cada um de nós para Deus é uma coisa muito grande. Então, olha o tamanho disso, né? E a gente tem que entender que a gente vive um tempo muito curto aqui. A gente está aqui de passagem. Enquanto isso, planetas estão sendo formados, sistemas estão sendo desfeitos e coisas estão acontecendo no universo. E a gente tem que entender que não adianta a gente já pensar quando a Lua vai se colidir com a Terra e quando a Terra vai se colidir com o Sol. São coisas que vão acontecer em tempos em que o planeta já vai estar há muito tempo em luz e vida e outras coisas vão acontecer. Mas é importante entender como esse sistema funciona para entender também o nosso tamanho e o tamanho dessa criação toda, né? E como a gente está sim, inserido nela, né? é verdade. Desculpa me alongar muito falar nisso, mas eu achei Imagina, que é tudo muito, muito grandioso na realidade. E sabe o que eu queria perguntar para vocês? Esses 3 planetas que o Sol roubou, que ele fala, né? Que o Sol roubou 3 planetas de Angona. Foi isso que vocês entenderam também? muita matéria, né? Sim, Não, ele roubou 3 planetas. sim. Então, quer dizer, são 12 mais 3 ou esses 3 estão incluídos nos 12? Mas Não, eu não sei se já Deve estar foi, acho que incluído. não foram os planetas formados, assim, foi Porque dava a impressão matéria, que né? hã? Não Acho eram planetas? Era eu, matéria? eu acho que não, planetas prontos, acho que não, era. Deixa eu ver Vamos aqui. rever isso aí. Para mim Acho que também não está claro, não. Quer voltar, Lilian, lá para ver? Eu tô aqui. Ó, peraí, vamos ver aqui. O Sol o continuou planeta, o decrescendo planeta durante... pronto, ele não existe, né? Porque aqui, pelo menos, eu entendi que um planeta gasoso, ele talvez seja um precessor de um planeta sólido como o nosso, né? Pelo menos é isso que o texto fez a gente entender, né? aqui Mas não acho que é necessariamente um material planeta meteórico. pronto é Volta muito... mais um, vamos ver aquele Mais negócio um. do robô. Eu Não acho que é que... é no anterior. É no Acho que é anterior? no anterior. Olha aí, ó. 3 planetas. Ó, peraí. A Angona ainda se encontrava na vizinhança do Sol. 3 dos planetas maiores do sistema de Angona giravam tão próximo do maciço ancestral do sistema solar que a sua atração gravitacional, aumentada pelo Sol, foi suficiente para contrabalançar a atração da gravidade de Angona e destacar permanentemente esses 3 tributários do visitante celeste.
Mas esses sistemas não eram do nosso, É, né? não, mas não foi integrado, ele só se Tirou de Peraí, Angona e não diz para onde foi. ele só diz Não, para veja aqui, ó. contrabalançar a atração. Pois é, mas veja aqui, ó, embora Angona tivesse sido incapaz de captar qualquer coisa mais solar, o vosso Sol acrescentou à sua família planetária, em metamorfose, uma parte da matéria do sistema visitante que circulava no espaço. Primeiro aqui ele fala de matéria, né? Uma parte da matéria do sistema visitante que circulava no espaço. Devido ao intenso campo gravitacional de Angona, sua família planetária tributária mantinha... Então, não sei, aqui, eu não sei, foram os planetas ou foi só essa matéria visitante? Mas você acho leu que aqui, foi ó, uma 3 dos parte. planetas, essa parte aqui, ó. 3 dos planetas maiores do sistema de Angona giravam tão próximos do maciço ancestral do sistema solar. Os planetas eram de Angona. 3 dos planetas maiores do sistema de Angona giravam tão próximos do maciço ancestral do sistema solar. Tá dizendo que é de Angona. Depois ele diz que eles serviram para contrabalançar a atração da gravidade de Angona. Sim, mas é de Angona. E destacar permanentemente esses 3 tributários do visitante celeste. Então, ele destacou para quê? Para quem? Para o espaço sideral ou para o sistema solar? Não, o que eu entendi é que esses 3 planetas, vamos dizer assim, caíram dentro do nosso Sol. E daí, depois formou-se o sistema atual. Exatamente, eu também entendi isso. Porque Então, aqui dá fala pra que os dizer- 3 planetas são de Ainda não Angona. existia sistema solar, existia o Sol. Matéria, isso. O- Sol, matéria. Só o Sol concentrado. Caiu os 3, a Angona foi embora, daí é que surgiram os planetas. Então, o Lília. Sol pegou 3 planetas de Sim. Angona. Foi o que eu entendi. Não sei se está certo, foi o que eu entendi. Lília, Né? acho que destacar aí, os planetas, eles ficam errantes, eles ficam sem sistema, ficam sozinhos no universo, coitados. Porque lá em cima diz, ó, em metamorfose, uma Pois parte pode da ser matéria isso, do eu não sistema sei. visitante, né? Não sei. Uma parte da matéria do sistema visitante que circulava Angona. Então, eu não sei, às vezes dá a impressão que ele está dentro do Sol, mas às vezes que está sozinho. Embora não fosse incapaz de captar uma coisa material, Dá para concluir as duas coisas. metamorfose, uma parte da Sim. matéria do sistema Agora, o que a Aqui ciência... embaixo, olha, Lilian, aqui no outro parágrafo ele diz assim, o que aconteceu foi que o impacto com os 3 tributários de Angona, que é aqueles que ele fala ali em cima, injetou novas forças então caíram mesmo. exteriores Sim, ao sim. sistema solar emergente, com o resultante aparecimento de um movimento. Então, não é que ele pegou esses planetas prontos, né? Isso aí eu entendi que ele Não. pegou, mas que ajudou na formação do sistema solar. Exatamente, também entendi isso. E daí então, foi para o espaço. Não, foi Foi para o Sol. Foi Sol. agregado ao sistema solar. Então, nós temos 3 planetas que não são Não, veja originários bem, do não Sol. é planeta. Não, Não mas temos não é 3 planeta. planetas. Não Virou só uma não- coisa, Não caiu é no Sol, virou planeta. uma coisa só. É um maciço, Virou uma massa. uma massa. Não chega a ser um planeta. Mas eles Eles- falam em planeta lá Mas lá em em cima. cima ele fala 3 afluentes externos de Angona. Ó, é uma massa, não chega a Não, ser... quando eles caíram no Sol, eles viraram Sol. Não, mas lá em cima fala 3 dos planetas maiores do sistema de Angona. Está escrito 3 tributários do visitante celeste. Depois No parágrafo seguinte, está ó. escrito que teve um impacto com esses Isso. Não, mas ali, ó, 3 dos planetas maiores do sistema de Angona. Parece que o nosso Sol engoliu esses 3 aí. Então. É o que eu estou concluindo. mas eu acredito que não tem, que seja alguma coisa em formação ainda, eram planetas. Eu acho.
Eram planetas, Mesmo. assim, é como a gente estava discutindo aqui, né? O planeta, pelo que dá para entender no texto, um planeta sólido, ele, em algum momento, ele foi gasoso, e existem várias formas de um planeta ser considerado um planeta, né? É muito relativo. Mas você está falando que é planeta porque é planeta, mas imagino que seja algo, não sei, uma massa, né? Seja ela gasosa, não Não consigo precisa, pode ser pensar. sólida mesmo, caiu lá no Sol, vira tudo Sol. É verdade. Mas não está dizendo, aqui não diz isso, mas Não diz sim do e a segundo. possibilidade de ser apenas gás, de ser gelo, de ser qualquer outra coisa, existe. Não, eles foram tão fortes que eles criaram o movimento retrógrado do Sol aqui, né? Acho que o Sidney quer falar. Acumulou. Ó, o movimento retrógrado em qualquer sistema astronômico é sempre acidental e surge sempre como resultado do impacto de colisão com corpos espaciais vindos de fora. É realmente. Eu acho que esses três colidiram com o Sol. Opa, Posso falar? O Sidney levantou a mão. Pronto. diga, Sidney. No começo do parágrafo está escrito que acrescentou ao vosso sistema planetário. Volta lá que você vai ver, logo no começo. Aonde? No começo. Não, naquele texto lá que vocês estavam À medida discutindo. que Angona se aproximava mais do Sol? Não, É, não é No aqui. estava, Lília, no outro. Vai passando. Vocês estavam até agora. No que Era não, estava. estava aqui. Não, No texto que vocês estavam até agora. Isso. mais para frente. Um antes desse aí. Aqui, Esse ó. aí. Aqui, ó. Não, Não é não é esse. aqui também, não. Não é esse. É mais para frente ainda. Mais um. É o que estava até agora aí na tela. Mais um, Lilian. Mais. Tu voltou muito, acho. Não, eu fui para frente. Eu estou aí para trás. Não, mais para frente, mais para frente. Ele falou que é o que nós estávamos até agora, o Sidney. Sim, mas tu não chegou nele ainda. Nós estava lá, é o item 9 ou 10, por aí, volta, vai. Tu tá no 2. Não, mas ele quer comentar sobre esse que você quer comentar, Sidney? Aquele Quando que a gente falou- estava comentando ali É esse agora, texto tava que na está aí frente. agora. planetas. Aquele Não dos é 3 esse. planetas Não que a é gente esse. Porque estava. aqui, no começo do Vai parágrafo... para frente, Lília, vai para frente. Eita. No começo do parágrafo, logo em cima, estava escrito que o vosso sistema solar acrescentou a família dos planetas aqueles 3 lá. Vai para frente, Lília. Mais um. Mais um. Aqui, Era passou, volta. aquele anterior a Volta. esse. É o Vai item 9 e 10 aqui, aí. Aqui, Aí, ó. não, volta. Não, Não, passou. Lília, no Nossa, 9 e meu o Deus, 10, como ali onde difícil. tu estava. Esse é o 9 e o 10. Não, aqui é o Não 5 é. e o 6. Não é. Você já passou por ele 2 vezes e não parou. Não, agora tu tá voltando, tu tá no 4. Então, diga quando para. Tá, mais um. Mais um. Para. Aqui, para. 9. Aí, ó. Peraí. O vosso Sol acrescentou a sua família planetária em metamorfose, mas acrescentou a sua família planetária, ou seja, a família dos planetas. Tá, mas ó, acrescentou o quê? Uma parte da matéria do sistema visitante. Isso, então, Sim. que estava circulando no espaço. Ele está falando aqui desse, como é que chama? Que a Lilian estava falando. Ele ganhou 3 e perdeu alguma coisa, é isso que está dizendo aí. Mais ou menos aí.
Eu queria saber o que aconteceu, se os planetas vieram, ficaram, se faz parte desses que tem aí, se não é. Não foi isso que ela queria saber? Eu entendi que faz parte. Eu entendi que eles caíram no Sol. Eu entendi que eles caíram no Sol e o que está dizendo aqui, logo no início do parágrafo, é que perdeu também um pouco de matéria para o sistema visitante. Está literalmente aqui. Só que, pelo que dá a entender assim, os 3 que ganhou, que caíram no Sol, é muito mais do que o que perdeu. O que está falando? A ciência não diz que tem planeta externo aqui, que tudo veio do Sol. Aqui Por aí está falando também que que eu estou acrescentou. deduzindo. A ciência nem chegou nos planetas ainda, a nossa ciência, então é tudo Não, uma a conjectura. ciência- Então, olha só, gente, está falando que aconteceram as duas coisas. Tanto acrescentou uma parte da matéria, Exatamente. quanto Sim. Perdeu a uma parte. aproximação Isso. desse sistema fez com que 3 tributários, né? 3 tributários, não está falando nem que é planeta aí, está falando que são 3 tributários. Em outra parte, Mas embaixo fala 3 dos planetas. 3 os planetas do sistema tal. Está falando que Enquanto aconteceu as duas Angona- coisas. Aí, no outro Enquanto Angona parágrafo, ainda se encontrava na continua a vizinhança, história. Ó, no outro 3 parágrafo dos continua a planetas história. maiores. Está falando de planeta aí, não está falando de. Sim, está falando de planeta. Aí, no outro parágrafo, continua a história. Que teve lá o... Cadê o negócio aqui? O impacto, né? Teve um É impacto. ali que eu li antes. O que aconteceu foi que o impacto com os 3 tributários de Angona injetou novas forças direcionais. Uhum. Teve um impacto com os 3. Então, Então, é interessante isso. teve, né? Não tem Ele mais. roubou mesmo, ele roubou. A gravidade dele atraiu esses três planetas que impactou com o Sol, e daí o Sol começou a girar um movimento retrógrado. Foi isso que eu entendi. Ele girava de um lado e começou a girar do outro. Não é isso? Não, são informações diferentes. Isso São não informações acontece. diferentes. O que é esse movimento retrógrado que fala aqui, então? Diminuiu. Retrógrado não quer dizer que mudou o sentido, não. Não é que retroage. Deu uma freada, digamos assim. Deu mas uma não... freada, então tá. Eu pensei que mudou de direção, então não tem nada a ver. Eu entendi que, eventualmente, existe um movimento natural do universo e que, no caso ali, quando ele está contra esse movimento, pelo menos foi isso que a gente leu até agora, que eu entendi. Quando ele está contra esse movimento é porque existem outras influências externas, né? Geralmente a formação de um sistema ou algo fora do comum para que esses corpos celestes eles caminhem num sentido contrário ao que o universo caminha. Foi isso que eu entendi, pelo que foi lido. É porque aqui diz assim, o que é retrógrado? É que anda para trás. Então, dá a impressão que se apresenta Sim. de trás para frente. Então, eu sempre entendi retrógrado assim, né? Característica daquilo que se locomove para trás, capaz de retroceder. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Eu entendi Então, isso. a impressão que eu tenho, né? Qual é o movimento retrógrado do relógio? É andar para trás. Sim, só que, pelo que o livro fala, isso só acontece quando existe uma influência, por exemplo, um impacto, alguma coisa que faz com que esses corpos eles se desestabilizem. Porque o movimento do universo, ele, em teoria, segue o fluxo do universo. Então, porque quando você bate numa bola, por exemplo, que está girando de um lado, se você bate, bom, ela pode começar a girar num movimento retrógrado ou não, né? Pode girar do mesmo lado, não sei.
Agora, aqui aconteceu esse movimento, isso que eu estou tentando entender. Então, esse retrógrado é de que ele parou. Eu entendi que ele está num movimento oposto do universo. Só que isso é algo... Ele fala, você já leu isso, tá nos parágrafos anteriores. Não sei se a gente vai querer voltar lá para ver. Não, mas que é aqui no começo tá, ó, todo o material do sistema solar derivado do Sol estava originalmente dotado de uma direção homogênea de giro orbital, tá? E não fora pela intrusão desses 3 corpos espaciais estrangeiros, todo esse material do sistema solar estaria ainda mantendo a mesma direção do movimento orbital. O que aconteceu foi que o impacto com os 3 tributários da Engona injetou novas forças direcionais exteriores ao sistema solar emergente, com o resultante aparecimento de um movimento retrógrado. Né? Lília, o movimento retrógrado que eles estão falando é que todos os planetas, por exemplo, giram no sentido horário. Aí tem um que gira em sentido anti-horário. Esse é um movimento retrógrado em relação ao giro dos outros planetas. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando. Por exemplo, tem os planetas que estão de ponta cabeça. Tem os planetas que estão, tipo, de lado. Sabe? Então, foram choques de outros corpos celestes num tempo muito distante. Tá. Então, é isso que ele está falando, como resultado de impactos com colisão com corpos espaciais vindos de fora. Tá. Então, de repente, é que nem numa mesa de bilhar. Você pega lá Só que ao invés de um taco, é uma estrela, né? A estrela pega e lança um planeta no outro sistema solar, o planeta faz pim, vai pingando, né, nos planetas. Tum, tum, aí o buraco é o Sol, né? Entendi. Só que aí, nesse pinga-pinga, os planetas, eles giram para o outro lado, que estavam girando tudo do jeito, para um lado só, aí vem uma bolinha por causa do bilhar, impacto, né? Eu entendi. Às vezes fica para o mesmo lado e às vezes gira para o outro, eu entendi. É isso que acontece. É simples. É verdade. Vamos continuar, então. Onde é que nós estávamos? Esse aí já foi lido. Esse aí agora. Fricção das marés? Aí. Fricção das marés no que diz respeito à Terra e à Lua e a possível perturbação futura da Lua. Quando as fricções do tipo maré tornarem-se uniformizadas na Terra e na Lua, a Terra irá sempre voltar o mesmo hemisfério para a Lua e o dia e o mês serão análogos, com uma duração em torno de 47 dias. Ao atingir essa estabilidade de órbitas, as fricções do tipo maré reverterão a sua ação, não mais tendendo a afastar a Lua da Terra, mas gradualmente atraindo o satélite na direção do planeta. E então, naquele futuro distante, quando a Lua chegar à distância de cerca de 18.000 quilômetros da Terra, a ação da gravidade desta provocará um colapso da Lua, pois uma explosão causada pela gravidade do tipo maré levará a Lua a despedaçar-se em pequenas partículas, que poderão reunir-se em torno do mundo, como anéis de matéria, semelhantes aos de Saturno, ou então, talvez, caindo gradualmente na Terra como meteoros. Leis que regem a perturbação ou colisão de corpos espaciais. Se os corpos espaciais possuírem tamanhos e densidades semelhantes, poderão ocorrer colisões. Contudo, se 2 corpos espaciais de densidades semelhantes foram relativamente desiguais em tamanho, e o menor aproximar-se progressivamente do maior, a ruptura do corpo menor ocorrerá a partir do instante que o raio da sua órbita
tornar-se menor que 2,5 vezes o tamanho do raio do corpo maior. As colisões entre os gigantes do espaço, na verdade, são raras. Contudo, as explosões de corpos menores causadas pela gravidade do tipo maré são muito comuns. Eu que não quero morar na Lua, daqui a pouco ela vai se despedaçar. Ah, não dá, eu também não vou mais, eu estava pensando em dar uma volta lá, é muito perigoso. Eu não quero mais habitar a Lua. E o que vocês acham de um mês de 47 dias? Pois é, eu fiquei pensando, vai mudar todo o meu horóscopo. Interessante, né? Então, tá. Então, aqui diz que a mesma, quando as ficções lá do tipo maré tornaram-se a Terra, na Terra e na Lua, a Terra irá sempre voltar o mesmo hemisfério para a Lua. E o dia e o mês serão análogos, com uma duração de 47 dias. Então, só uma face da Terra verá a Lua, a outra face nunca mais verá a Lua. Certo, né? Qual face que verá a Lua, será? Aí Por precisa de um exemplo, supercomputador para calcular esses bilhões de anos que isso vai acontecer. Não, eu digo assim, sempre, por exemplo, o Japão, se fixar na parte do Japão, só o Japão vai ver a Lua, nós não O Brasil vamos não ver. vê. O Brasil não vê. E do contrário, também, se fixar nessa parte, né? Daí vai ser uma atração a Lua, né? Ó, já viajou para o Brasil para ver a Lua? Ó, Vai ter interessante. turismo para ver a Lua. Todo mundo vai querer morar na parte da Lua. Ai, sim. Ai, que interessante, né? Mas essas coisas assim são deveras. Vamos ver. Continuar. É uma força muito pequena, assim, considerando o tamanho, a dimensão das coisas, né? O que diminui a velocidade de rotação da Terra é a fricção da água, o sistema líquido, a água, com o sólido. Isso vai freando um pouco. Isso vai levar muitos e muitos anos. Muito tempo, né? Acho que nós já vamos até estar no paraíso, se Deus quiser. A força que a Terra eu acho que na vamos estar no Lua paraíso. é grande, tanto é que causou o que causou. Ela tem uma face sempre virada. A rotação dela é diminuída. Mas o contrário... E demorou quanto? Demorou uns 4 bilhões de anos. Muitos anos. Ô, Lilian, você é otimista mesmo. Eu acho que a gente vai ter notícia lá no paraíso. Acredita que agora a Lua e a Terra têm a mesma face, uma virada para outra? Vai ser triste o dia que falar assim, a Lua caiu na Terra. Destruiu minha cidadezinha onde eu nasci. O planeta já vai estar em muito tempo em luz e vida já, gente. Há muito tempo. Até lá arruma igual aqueles pegador de borboleta e pega a Lua. Não, porque imagine o ser humano apareceu na Terra há 1 milhão de anos só. Imagine 1 bilhão de anos. Como diz você, né? Já vai estar tudo harmonizadinho. E já vão dar um jeito de não cair nada na Terra. O que o livro fala sobre, por exemplo, acontecer uma catástrofe num planeta habitado, é que os seres do planeta vão ser retirados daqui. Então, gente, acho que não tem o que se preocupar. Acho que não, mas eu não me preocupo com isso. Eu sei, não, eu tô falando no sentido assim, já vai estar tão mais evoluído que a gente, assim, vai ser mais a nostalgia do nosso planeta do que necessariamente... eu acredito até que a gente vai ter uma técnica para que isso não aconteça, ou coisa parecida, não sei. Uma dessa, né? Tem aqueles planetas, acho que é dos não respiradores, qual é o que eles falam, né, que
que os caras, eles recebem muito, por causa da gravidade deles, né? Chuvas de meteoros, que eles têm São os tecnologia. energéticos não respiradores. Eles têm Aqueles que são de... tecnologia para mandar Isso. de volta, né? Isso, Até então, lá, quando a Lua começar a se despedaçar, a gente vai mandar para o espaço. isso. Lixo espacial, não, a gente vai ter um jeito totalmente novo. Então, aonde que nós estamos? Leis que regem, aqui já foi tudo, né? Já. Já. Alguém quer continuar para dar um descanso para a Estela? Minha voz ainda está meio ruim. Posso ler, se vocês quiserem. Obrigada, Marcos. Minha voz tá boa? Tá ótima. A organização completa dos sistemas de Júpiter e Saturno. Há 4 bilhões de anos presenciou-se a organização dos sistemas de Júpiter e Saturno, quase como são observados hoje, à exceção das suas luas, que continuaram a ter o seu tamanho aumentado durante vários bilhões de anos. De fato, todos os planetas e satélites deste sistema solar estão ainda crescendo, por causa de uma contínua captação de meteoros. 16. História da evolução e organização do sistema solar. Há 3 bilhões e meio de anos, os núcleos de condensação dos outros 10 planetas estavam bem formados. E os núcleos da maioria das luas estavam intactos, embora alguns dos satélites menores se hajam unido mais tarde para formar as luas atuais maiores. Tal idade pode ser considerada a era da formação planetária. Há 3 bilhões de anos, o sistema solar estava funcionando quase como hoje o faz. Os seus membros continuavam a aumentar em tamanho, à medida que, em um ritmo prodigioso, os meteoros do espaço afluíam aos planetas e seus satélites. Por volta dessa época, o vosso sistema solar estava colocado no registro físico de Nébadon e tinha já o seu nome, Monmátia. Há 2 bilhões e meio de anos, os planetas haviam aumentado imensamente o seu tamanho. Urântia era uma esfera bem desenvolvida, com cerca de 1/10 da sua massa atual, e estava ainda crescendo rapidamente por absorção de meteoros. Era pequeno, 1/10, 10% do que é hoje. Descrição da localização astronômica de Urântia na nebulosa distorcida de Andronover. O núcleo do sistema físico ao qual pertencem o vosso Sol e os planetas a ele ligados é o centro da outrora nebulosa de Andronover. Inicialmente, essa nebulosa espiral era ligeiramente distorcida pelas interrupções de gravidade ligadas aos eventos decorrentes do nascimento do vosso sistema solar, e que foram ocasionadas pela aproximação até muito perto de uma grande nebulosa vizinha. Essa quase colisão transformou Andronover em algo semelhante a uma agregação globular, mas não destruiu totalmente a procissão bidirecional de sóis e de grupos físicos ligados a eles. O vosso sistema solar agora ocupa uma posição bastante central em um dos braços dessa espiral distorcida, situada a meio caminho, indo do centro na direção da borda da corrente estelar. 18. A maioria dos sistemas solares tinha uma origem diferente da nossa. A maioria dos sistemas solares, contudo, teve uma origem inteiramente diferente da do vosso. E isso é verdadeiro até quanto
aqueles que foram criados pela técnica de gravidade do tipo maré motriz. Todavia, não importando o que será obtido por meio da técnica de criação de um mundo, a gravidade sempre produz o tipo de sistema solar de criação, isto é, um Sol central ou ilha escura, com planetas, satélites, subsatélites e meteoros. Olha só, um padrão universal, então. É um padrão. E olha que interessante essa informação aqui, bem ali no 17, no início, né? O núcleo do sistema físico ao qual pertencem o vosso Sol e os planetas, a ele ligados, é o centro outrora da nebulosa de Andronover, que deu origem a uma das nebulosas que deram, né, que agora a gente sabe, né, origem aos sóis de Nébula. Olha que interessante. Quer dizer, girou e foi parar no centro, né? Que acredito que seja a principal das nebulosas, porque eles falam só de Andronover, né? Eu confundo Andronover por Angona. Eu faço uma confusão, mas Angona é o sistema, né, que puxou ali. Agora não confundo mais, Angona É. foi o que o Sol roubou. É. Agora a Mas nebulosa. eu acho que Diga. não é a principal, não. É porque nós estamos aqui, dado ênfase a ela só. Ah, é bem pensado Deve nisso. ter várias maiores, mais importantes, com coisas. Sim, Eu é acredito. verdade. Só um Um parecer. detalhe, né? É verdade. Acho que eles Não faz a falam menor muito diferença. dessa porque nós É a estamos no meio nossa, dela, né? né? Deu origem ao nosso Sol, é isso aí. Verdade. Não é falado, só curiosidade aqui, o nome de outro universo. É. Qual? Eu não É lembro. falar de vários. Acho que eles falam o nome de 10 universos, né? Sim, falam. De uns 10. Eu só sei. Acho que eles vão falar aí na sequência, Também, os então, vizinhos. Acho que sim, acho Só que curiosidade, é porque eu não tô lembrando. Um deles é. Como é que é? É um nome bem. é o Alguém nome lembra? daquele, não é de um desenho, de um filme, como é que é o... Do Tem filme, né? Avalon. 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 Da Que é o mais antigo, é. O Avalon acho que é o mais antigo. Wolverine. Wolverine, dos X-Men. Wolverine. Isso. Eles leram o livro de Urântia, daí colocaram o nome no cara. É. Ele trocou o G pelo E. Ah, vou trocar o G pelo E. Ninguém vai perceber. E o Avalon parece que é o mais antigo, né? De E o todos. Avalon também, né? Tem as brumas de As Avalon. brumas de né? Avalon, né? Pelo amor de Deus. Olha a Alguém já referência. tinha ouvido os nomes, né? Já tinha ouvido. Sim. Olha esse nome aqui, é bonito. Vamos colocar esse. É. Ai, Deus. Continua lá. Santa referência, Batman. É. Quer que eu Pode continue? continuar, Marcos. Tá bom. Nebulosa. Função dos organizadores da força. Transmutação da potência espacial em realidade física. A carga de força do espaço e o ultimatom não são totalmente compreendidos. Embora a criação e a organização do universo permaneçam sempre sob o controle dos criadores infinitos e dos seus coligados, todo fenômeno desenrola-se segundo uma técnica ordenada em conformidade com as leis gravitacionais da força, energia e matéria. Contudo, há algo de mistério associado à potência carga universal do espaço. Nós entendemos plenamente a organização das criações materiais do estágio ultimatômico em diante, mas não compreendemos
plenamente os ancestrais cósmicos dos ultimatons. Confiamos que essas forças ancestrais tenham a sua origem no paraíso, porque elas oscilam sempre dentro do espaço ocupado, exatamente nos contornos periféricos gigantescos do paraíso. Se bem que não seja sensível à gravidade do paraíso, essa potência à carga do espaço, ancestral de toda a materialização, responde sempre à presença do paraíso inferior, estando aparentemente conectada ao circuito de entrada e saída do centro do paraíso inferior. 2. Função dos organizadores da força e diretores de potência na transmutação da potência espacial em realidade física. Poxa, vou até ler de novo. Função dos organizadores da força e diretores de potência na transmutação da potência espacial em realidade física. Os organizadores da força do paraíso transmutam a potência espacial em força primordial e fazem esse potencial pré-material evoluir no sentido das manifestações de energia primária e secundária da realidade física. Quando essa energia atinge os níveis nos quais respondem à gravidade, os diretores de potência e os seus colaboradores, no regime do superuniverso, surgem em cena e começam as suas manipulações sem fim, destinadas a estabelecer os múltiplos circuitos de força e os canais de energia dos universos do tempo e do espaço. Assim, a matéria física surge no espaço. E, desse modo, a cena fica pronta para a inauguração da organização do universo. Poxa. Lindo, né? Não dá a impressão, assim, de alguém com uma varinha mágica fazendo com que aconteça? Total. Nossa, Lilian, você leu minha Gostei cabeça. a cena fica pronta para a inauguração da organização do universo. Muito poético. Tem alguém cantando Malacatu, Lililu. Ai, gente, desculpe, mas né, parece que eles, né? Porque parece uma mágica, assim, mas na realidade é uma manipulação de energia, né? Muito bom. Gente, a gente tem que aceitar que a nossa tradução para português ela é bem poética, sempre foi. É. A Suzana que sabe, né, Suzana? Ó, os organizadores da Força do Paraíso transmutam a potência, quer dizer, o que é transmutar, né? Transmutam a potência espacial transmutação em força primordial, quer dizer, transformam, né? Em outra. Olha o poder que eles têm. É tipo mágica mesmo, né? E para nós... Então, vamos lá. Eu fico encabulado com... Eu imagino que seja seres, assim, do nosso tamanho, da nossa... Sei lá. E lidando com coisas tão imensas. Quando você pensa numa nebulosa, num troço tão imenso, um ser tão pequeno, eu imagino que seja, não disse também aí, né? Manipular uma coisa tão grandiosa dessa. É muito esquisito, né? Mas agora Mas é o que tá dizendo eu aí. vejo o seguinte também. Quando você faz um bolo, por exemplo, né? Você mistura coisas e faz uma coisa tão saborosa, qualquer receita, né, que você use, mas você pega aqueles elementos, hoje mesmo eu fiz um bolo, não foi um bolo aqui, né? Uma cuca, Estela. Então, você eu pega fiz um aquela bolo. farinha, quer dizer, vamos dizer assim, se um animal tivesse consciência e visse a gente fazer isso, ele achava que era mágica, né? Como é que ela faz isso? Não, ela transmuta, ela transforma, quer dizer, você faz ali uma combinação que parece mágica, né? Aquela combinação da farinha, do leite, da margarina, do não sei o quê, e de repente coloca no fogo e aparece aquilo. Aparece aquele bolo ali que você
maravilhoso, uma delícia e tal. Quer dizer, eu imagino assim também, né, que um ser com um pouco menos de capacidade, que não tivesse esse conhecimento, mas para eles é uma coisa comum fazer, né? Eles têm essa capacidade e eles fazem. Assim como também como nós, não sei se eles tiveram que descobrir isso em um dado momento, ou estudar os elementos, não sei, acho que não, acho que eles, né, nasceram prontos já. Nós não, tivemos que estudar, tivemos que conhecer o que era, descobrir a farinha, descobrir que a farinha, o fermento, descobrir que cresce e tal. É muito interessante isso também, quer dizer, a gente também inventa as nossas Não, modas. e pensar que isso aí a gente está falando exclusivamente de um pedaço do nosso super universo, e que a gente tem 7. Mas todos são, eu acho que a criação é comum, assim, é igual para todos, né? Sim. Claro que Não sei, não essas sei. transformações de energia, elas vão ser únicas em cada universo, né? Vão ser únicas, a energia, a combinação, né? Tudo vai ser bem referente e único ao que o Criador escolheu também. Então, tá. Vamos continuar um pouquinho mais. Que horas são? Ah, ainda são 9h30. Esperem um pouquinho. Brecou aqui. Pronto. Aonde que nós estávamos? No 3? 3. A segmentação de energia nunca foi resolvida pelos físicos de Nevadon, devido à inacessibilidade dos organizadores da força do paraíso. Essa segmentação da energia é um fenômeno que nunca foi decifrado pelos físicos de Nevadon. A dificuldade principal deles repousa na relativa inacessibilidade que têm os organizadores da força do paraíso, já que os diretores de potência viva, ainda que competentes para lidar com a energia e espaço, não têm a menor noção sobre a origem das energias que eles manipulam com tanta habilidade e inteligência. E eles têm os seus limites também, né? Quatro. Os organizadores da força do paraíso são os criadores das 10 variedades de nebulosas a serem observadas em todo o universo mestre. Os organizadores da força do paraíso são os originadores das nebulosas. Eles são capazes de iniciar no espaço, em torno da sua presença, os imensos ciclones de força, que, quando iniciados, nunca podem ser interrompidos ou limitados, até que as forças às quais a tudo invadem sejam mobilizadas para o surgimento final das unidades ultimatômicas de matéria do universo. Assim, a nebulosa espiral e as outras nebulosas, as rodas matrizes dos sóis de origem direta e os seus sistemas variados são trazidos à existência. Olha só, hein? Que lindo. No espaço exterior, podem ser vistas 10 diferentes formas de nebulosas, fases da evolução primária do universo. E essas imensas rodas de energia tiveram a mesma origem que os 7 superuniversos. Muito bem. Oi, pode continuar. Tá. Fatos adicionais sobre as nebulosas. As nebulosas variam em tamanho, algumas das maiores, dando origem a 100 milhões de sóis. As nebulosas variam muito, tanto pelo tamanho quanto pelo número de planetas e estrelas em que se transformam, e pela massa agregada dessas estrelas e planetas. Uma nebulosa formadora de sóis, bem ao norte das fronteiras de Orvonton, mas dentro do nível espacial do superuniverso, já deu origem a 40 mil sóis aproximadamente. E a roda matriz está ainda arrojando sóis, a maioria dos quais excede, muitas vezes, o tamanho do vosso.
Algumas das maiores nebulosas do espaço exterior estão dando origem a cerca de 100 milhões de sóis. B. Nebulosas não estão diretamente relacionadas às unidades administrativas do superuniverso. As nebulosas não estão diretamente relacionadas a qualquer uma das unidades administrativas, tais como os setores menores ou os universos locais, se bem que alguns universos locais tenham sido organizados a partir dos produtos de uma única nebulosa. Cada universo local abrange exatamente uma centésima, milionésima parte da carga total de energia de um superuniverso. Seja qual for sua relação com as nebulosas, pois a energia não está organizada por nebulosa, é universalmente distribuída. C. Nem todas as nebulosas em espiral estão envolvidas na criação do Sol. Nem todas as nebulosas espirais estão envolvidas na criação de sóis. Algumas retiveram o controle de muitas das estrelas separadas que geram, e a sua aparência espiral é ocasionada pelo fato de que os seus sóis saem do braço nebular ordenadamente, um após o outro, mas retornam por trajetos diferentes, tornando-se assim fácil observá-los em um ponto, porém mais difícil vê-los quando estão muito espalhados nas suas diferentes trajetórias de retorno, muito mais afastadas do braço da nebulosa. Não há atualmente muitas nebulosas ativas formadoras de sóis em Orvonton, embora Andrômeda, que está fora do superuniverso habitado, seja muito ativa. Essa nebulosa, muito afastada, é visível a olho nu, e quando vós a virdes, deveis parar e considerar que a luz que dela contemplais deixou aqueles sóis distantes há quase 1 milhão de anos. Então, pessoal, Andrômeda é uma nebulosa e não uma galáxia. É. Né? Sim. D. A Via Láctea é composta por um grande número de nebulosas. Alguns, através do rearranjo, aparecem como nuvens, como a nuvem de Magalhães. A galáxia chamada Via Láctea é composta de grandes números de nebulosas, anteriormente de forma espiral e de outras formas. E muitas ainda mantêm a sua conformação original. Contudo, em consequência de catástrofes internas e atrações externas, muitas sofreram distorções e rearranjos tais que levam essas agregações enormes a parecerem massas luminosas gigantescas de sóis abrasadores, como a nuvem de Magalhães. O tipo globular de grupos de estrelas predomina nas proximidades das margens externas de Orvonton. Vamos ler mais um, daí a gente para um pouquinho. Sim, senhora. E muitas nuvens estelares de Orvonton são comparáveis às nebulosas. Alguns, no entanto, consistem apenas em materiais gasosos. As imensas nuvens de estrelas de Orvonton deveriam ser consideradas agregações individualizadas de matéria, comparáveis às nebulosas isoladas observáveis nas regiões do espaço externas à galáxia da Via Láctea. Muitas das chamadas nuvens de estrelas do espaço, contudo, consistem apenas em material gasoso. O potencial de energia dessas nuvens gasosas estelares é inacreditavelmente enorme, e parte dele é absorvida por sóis próximos e enviada de volta para o espaço como emanações solares. Muito bem.
Só mais esse. Quer que eu leia de novo? Tá. Não, Não? esse 3, não. Tá bom. Nuvens de hidrogênio. Tá bom, então vou ler. 3. Nuvens de hidrogênio nas regiões espaciais. Fontes posteriores de energia. Durante os primeiros tempos da materialização do universo, as regiões do espaço estão intercaladas com vastas nuvens de hidrogênio, muito semelhantes às nuvens astronômicas de poeira que agora caracterizam muitas regiões no espaço remoto. Uma grande parte da matéria organizada que os sóis abrasadores reduzem e dispersam como energia radiante, originalmente era composta dessas nuvens espaciais primitivas de hidrogênio. Sob certas condições inusitadas, a desintegração dos átomos também ocorre no núcleo das massas maiores de hidrogênio. E todos esses fenômenos de constituição e desintegração do átomo, como nas nebulosas altamente aquecidas, são seguidos pela emergência de fluxos de marés de raios de energia radiante, de comprimento curto. Acompanhando essas radiações diversas, há uma forma de energia e espaço desconhecida em Urântia. Desconhecida. Desconhecida, hein? Por que? Obrigada, Marcos. Por que? Porque não conta, né? Qualquer, né? Eles dizem que tem muitas formas de energia, né, desconhecidas por nós. Né? E a gente tem que lembrar também que a gente está falando de energias não descobertas em Urântia até 1955, né? Então, a gente está falando de uma realidade de algum tempo atrás, então não necessariamente reflete os dias de hoje. Mas a gente tem alguma energia nova descoberta? Não sei. Eu acho que Não tem. sei. Tem? Eles descobriram várias coisas, mas eu não entendo muito assim. Mas eles sempre falam de, por exemplo, essa matéria, energia escura que eles falam, né? O livro fala alguma coisa, matéria escura, então alguma coisa eles já estão descobrindo. E informações também vão sendo revistas, né? Por exemplo, o buraco negro antes acreditava que era uma coisa na década de 50, hoje em dia já se chega a outras conclusões. Não sei se certas ou não, mas novas conclusões sempre vão sendo chegadas, né? Agora tem não sei se umas teorias da conspiração também sobre energia, né? Que até de antigravidade, eles comentam antigamente, antigravidade só se comentava em ficção científica, e agora parece que essa antigravidade, eles já estão pesquisando e tal. A antigravidade, isso o livro é muito claro. A gravidade, ela é justamente até os seres alguns seres de outros, enfim, mais evoluídos que a gente, né, em outros planos aí, eles falam a respeito da gravidade, né, que ela não é inteiramente compreendida porque ela é única e exclusivamente a presença do Pai, ela é justificável pela presença do Pai. Agora, né, então, antigravidade eu acredito que seja alguma invenção humana, porque a gravidade em si, ela é justamente justificável pela presença do Pai, pelo menos isso o livro já trouxe, né? Não sei se vocês já leram a respeito disso. Sobre a antigravidade? Não, sobre a gravidade. O que eu li sobre antigravidade no livro de Urântia... Não, a gravidade. Mas a gravidade, ela vem do paraíso. Mas existe a antigravidade também, porque senão... A antigravidade, ela é uma característica dos espíritos. Isso, da ministra divina, porque senão
tudo, a gravidade do paraíso seria tão grande que ela se concentraria tudo nela, né? Então, tem que existir a antigravidade, para mim, é a resistência, mas o livro ainda, mas aqui falou sobre nebulosas, né? Então, o que deu a entender é que tanto os universos como todo o superuniverso é formado por nebulosas, inicialmente por nebulosas, e daí essas nebulosas, elas vão formando os sóis, e dos sóis vão formando os planetas, né? Porque os sóis tanto vão atraindo as forças a matéria dessa nebulosa, que é uma matéria de nuvem mesmo, nebulosa, que diz, né? Inclusive os espaços exteriores, né, Lilian? Que também há lá também, é a mesma matéria, Tem 10 né? nebulosas lá, né? Nossa, eu nunca li nada a respeito de antigravidade no livro. Sim, Depois, se quiserem antigravidade é uma compartilhar. característica da ministra divina. Mas chama-se antigravidade? Antigravidade. Depois você lê. Ou eu posso mandar no WhatsApp depois, alguma coisa. Isso se eu não tiver atordoado, mas eu Por já isso, havia quando eu te acho mandado. que a gente fala antigravidade aqui, na verdade, o pessoal está querendo dizer alguma coisa como eletromagnético, sabe? Alguma coisa que vai contra o campo eletromagnético, que nem o trilho dos trens, sabe? Sabe? É uma coisa Eu que acho que é isso que o pessoal está buscando, não uma antigravidade, assim. Não, mas eu acho que tem Acho que é só alguma jeito de falar. correlação, porque, veja bem, é aquilo que eu falei, se não houvesse um freio, uma antigravidade, não teria o espaço, não teria, porque a gente não ficaria aqui, seria tudo, nem sairia do Pai, né? Oi, Sidney. Aqui, ó. 932. O Espírito Infinito possui um poder único e assombroso, o da antigravidade. E tem vários textos que falam sobre antigravidade. Não diz o que é exatamente esse poder, não? O que é essa antigravidade, não? Peraí. Você está muda, Lilian. Tem relação do Espírito Infinito, tem universo central, nos 7 universos, personalidade mais elevada, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos que falam sobre isso. Tem 11 citações no livro sobre antigravidade, eu estava pesquisando também. Ele fala isso aí, ó. Esse poder não está funcionalmente, de modo observável, presente, nem no Pai, nem no Filho. Essa capacidade inerente à terceira fonte de resistir ao impulso da gravidade material é revelada nas reações pessoais do agente conjunto e certas fases das relações universais. E esse atributo único e transmissível a algumas das personalidades mais elevadas do Espírito Infinito. Depois continua, né? Eu não lembrava. Mas Faz obrigado, todo eu vou dar uma sentido. pesquisada. Está Faz todo muda, Lilian. sentido, porque os serafins, eles precisam andar por aí, né? Eles não podem ficar sendo atraídos pelas estrelas toda hora. Sim, Eles têm que ter uma antigravidade, né? isso. Então, tá. Ó, nós continuamos, Estela, ou paramos por aqui, que Acho tem que mais nós- 4 slides da próxima sessão, né, que é a origem dos organismos espaciais. E daí ainda tem 30 slides. Quer Não, ler 30 esses não, 4? 40. Então, vamos ler esses 40 slides. 4 só para terminar. Tá, quem gostaria de ler, então, a Terminar origem dos essa parte. organismos? Eu posso ler, se vocês quiserem. Ah, obrigada, Eduardo. A origem dos organismos espaciais. A maior parte da massa contida nos sóis e planetas de um superuniverso
origina-se das rodas nebulosas. Uma parte muito pequena da massa de um superuniverso é organizada pela ação direta dos diretores de potência, como na construção das esferas arquitetônicas, embora uma quantidade constantemente variável de matéria origine-se do espaço aberto. Quanto à origem, a maioria dos sóis, planetas e outras esferas pode ser classificada em um dos 10 grupos seguintes. 1. Os anéis concêntricos de contração. Nem todas as nebulosas são espirais. Muitas dentre as imensas nebulosas, em vez de dividir-se em sistemas duplos de estrelas ou evoluírem como uma espiral, passam por uma condensação com uma formação de anéis múltiplos. Por períodos longos, uma nebulosa assim mostra-se como um enorme sol central, com inúmeras nuvens gigantescas de formações anulares de matéria que giram ao seu redor. 2. As estrelas redemoinhadas abrangem aqueles sóis que são lançados das grandes rodas matrizes de gases altamente aquecidos. Elas não são atiradas como anéis, mas em procissões em sentidos opostos. As estrelas redemoinhadas também são originadas em outras nebulosas, que não as espirais. 3. Os planetas de explosões de gravidade. Quando um Sol nasce de uma nebulosa na forma de espiral ou de barra, não raro, ele é atirado a uma distância considerável. Um Sol como esse é altamente gasoso e, subsequentemente, depois que se tenha resfriado e condensado um pouco, poderá chegar a girar próximo de uma massa imensa de matéria. Desculpe? Alguém falou alguma coisa? Acho que não. De um Sol gigantesco ou de uma ilha escura de espaço. Essa aproximação pode não ser suficiente para resultar em colisão, mas pode ser suficiente para permitir que o empuxo da gravidade do corpo maior comece a provocar convulsões, do tipo maré, no corpo menor, iniciando assim uma série de solevantamentos, semelhantes a maremotos, que ocorrem simultaneamente nos dois lados opostos do Sol em convulsão. No seu auge, essas erupções explosivas produzem uma série de agregações de tamanhos variados de matéria, as quais podem ser projetadas além das zonas de domínio da gravidade do Sol em erupção, tornando-se estabilizadas, assim, em órbitas próprias, em torno de um dos dois corpos envolvidos nesse episódio. Mais tarde, os conglomerados maiores de matéria unem-se, gradualmente, atraem para si os corpos menores. É esse o modo que muitos dos planetas sólidos dos sistemas menores são trazidos à existência. O vosso próprio sistema solar teve exatamente essa origem. 4. As filhas planetárias centrífugas. Os sóis enormes, quando em certos estágios de desenvolvimento, e caso a sua velocidade de giro se acelere muito, começam a desprender grandes quantidades de matéria, que podem ser reunidas subsequentemente até formarem pequenos mundos, os quais continuam a girar em torno do Sol progenitor. 5. As esferas com deficiência de gravidade. Há um certo limite crítico para o tamanho das estrelas individuais. Quando um Sol alcança esse limite, a menor que a sua velocidade de revolução decresça, está condenado a se partir. A fissão do Sol acontece e uma nova estrela dupla da mesma variedade nasce. Inúmeros planetas pequenos podem formar-se subsequentemente como subproduto de tal quebra gigantesca. 6. As estrelas de contração. Nos sistemas menores, o planeta exterior de maior tamanho algumas vezes atrai para si os seus mundos vizinhos,
enquanto os planetas próximos do Sol começam o seu mergulho terminal. Com o vosso sistema solar, esse fim significaria que os 4 planetas internos seriam atraídos para o Sol, enquanto o maior planeta Júpiter seria aumentado grandemente pela absorção dos mundos remanescentes. Um fim como esse de um sistema solar resultaria na produção de 2 sóis adjacentes, mas desiguais. Um tipo de formação estelar dupla. Tais catástrofes são pouco frequentes, exceto nos limites das agregações estelares do superuniverso. 7. As esferas cumulativas. Pequenos planetas podem surgir lentamente das acumulações de vasta quantidade de matéria que circulam no espaço. Eles crescem por agregação de meteoros e colisões menores. Em certos setores do espaço, as condições favorecem tais formas de nascimento planetário. Muitos mundos habitados tiveram essa origem. Algumas das densas ilhas escuras são o resultado direto de acumulações da energia em transmutação no espaço. Outro grupo dessas ilhas escuras veio a existir pelo acúmulo de quantidades enormes de matéria fria, meros fragmentos e meteoros que circulam no espaço. Tais agregações de matéria nunca foram quentes e, exceto pela densidade, são de composição muito similar à de Urântia. 8. Os sóis extintos. Algumas das ilhas escuras do espaço são sóis isolados, extintos, cuja energia espaço disponível já foi totalmente emitida. As unidades organizadas de matéria aproximam-se da condensação plena, da consolidação virtualmente complexa, e são necessárias eras e mais eras para que massas tão enormes de matéria altamente condensada sejam carregadas nos circuitos do espaço, sendo assim preparadas para os novos ciclos de função no universo. Depois de uma colisão ou de algum outro acontecimento cósmico igualmente revivificador. 9. As esferas de colisão. Nas regiões de agrupamentos mais densos, as colisões não são raras. Esse reajustamento astronômico é comparado por imensas modificações de energia e transmutações de matéria. As colisões que envolvem sóis mortos influem peculiarmente nas criações de amplas flutuações de energia. Os despojos de colisões frequentemente constituem os núcleos materiais para a formação posterior de corpos planetários adequados à habitação dos mortais. 10. Os mundos arquitetônicos. Esses são os mundos construídos de acordo com os planos e as especificações para algum propósito especial, tais como Salvington, a sede central do nosso universo local, e o Versa, a sede do governo do nosso superuniverso, do vosso superuniverso. Há inúmeras outras técnicas para gerar sóis e isolar os planetas. Contudo, os procedimentos descritos anteriormente sugerem os métodos pelos quais a grande maioria dos sistemas estelares e famílias planetárias é trazida à existência. Se quiséssemos descrever todas as diversas técnicas envolvidas na metamorfose estelar e na evolução planetária, isso requeriria uma narrativa de quase uma centena de modos diferentes de formações de sóis e origens de planetas. À medida que os vossos astrônomos encrustinarem os céus, observarão fenômenos indicativos de todos esses modos de evolução estelar, mas raramente detectarão a evidência da formação de conglomerados pequenos e não luminosos de matéria, que servem como planetas habitados, a mais importante das vastas criações materiais. Olha que interessante.